Yeah. Yeah. Oh, happy day. Ora, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um Gente que Vale a Pena. Isto, segunda-feira não houve, por causa do apagão, mas estamos de volta. E o episódio de segunda vai ser amanhã à noite. Ora, então vou já aqui fazer a convite ao grande convidado de hoje. Como é que é, Sr. Flávio? Então, bom ou não tá bom? Está tudo muito bom, meu. Como é que é? Opa, tão bom. É Tão bom isto. estar aqui à conversa contigo. Vamos a isso, vamos fazer isso acontecer. Opa, fogo. Olha, vou-te agradecer desde já, tipo, estás Ah, aqui, esta conversa, que vai ser maravilhosa, com toda a certeza. prazer enorme. Epá, e o teu tempo, mano. Muito obrigado por ele e por estarmos Te aqui. agradeço. Tamo junto. Mano, olha, então temos isto. Isto vai ser um episódio quase festa. Vou-te contar, a média dos episódios tem sido para aí 80 minutos. Este vai ser quase festa, que é metade. Uau! Ok? Então, vamos aqui fazer o valer a pena de forma Isso. compactada. É tipo os perfumes pequeninos, né? Quanto mais pequeninos são, mais intensos são. Exatamente. Olha, então vou já dar um mote. O que é o Sim. Gente Vale a Pena? É um podcast onde eu vou convidando pessoas com as quais vou cruzando ao longo da vida para uma pá, por alguma razão intuo que valem a pena. Isto por alguma razão intuo. Ou seja, por algo intuo que valem a pena. E convido para uma conversa super descontraída, meu irmão. Que eu gosto de pensar que está a acontecer à beira-mar, numa esplanada, a bebermos aquilo que nos apetecer no momento. Está a ver? Então, é mesmo isso. Como é que isto começa? Olha, só, a única coisa que está preparada é o início e o fim. Eu gosto de pensar que isto é uma sanduíche, estás a ver? Então Tipo, pronto. as fatias do pão estão prontas, o conteúdo que nós vamos meter na sanduíche é aquilo que nos apetecer no Não, aí momento. você já falou minha língua, porque a gente tá à beira-mar, tá bebendo o negócio, tem sanduíche, eu já gostei. Também, Já tô óbvio, então, eu para trazer alguém à minha casa tenho que receber pronto. bem, mano. É isso. Olha, então como é que isto começa? Comigo a dizer, na minha perspectiva, quem é que é o Então, convidado? Epá, pronto. e é muito, muito bom, mano, porque nós conhecemos ora bem, estamos em 2025, conhecemos em 2023, pá, aí no novembro, acho que era novembro, Isso. lá no Congresso Internacional da Felicidade, da Ana, Sim. e tu foste o host do evento, pá, Exato. epá, e olha, eu gosto de recomendar pessoas quando admiro mesmo muitas pessoas. E tu foste aquela pessoa que, pá, sempre que me falavam em hosts, pá, eu recomendei-te, pá, ir para uns 5 ou 6 eventos, não sei se depois o Aham. pessoal chegou a falar contigo. Epá, sem sombra de dúvida, tu foste dos melhores hosts que eu já vi num evento. Obrigado. Tipo, Obrigado. pá, a forma como tu falas, a forma, primeiro, não é como tu falas, a forma como tu comunicas com as pessoas, a forma como tu crias empatia, a forma como tu desbloqueias o gelo, a forma como tu genuinamente, epá, és e estás em cima do palco, epá, é de uma admiração brutal. É mesmo louvável olhar para ti e ver-te a trabalhar, mano. Obrigado. Pá, mesmo. Pá, na altura, nós, foi naquela, eu lembro-me desta questão que foi muito gira, que foi, eu era para palestrar no sábado, tu no domingo não ias estar presente. Exato. Acho que foi quando o teu filho nasceu, não foi? Ou foi quando... Não, não, ele tava. Cara, ele teve algumas questões da diabetes e aí eu não consegui estar Ok, no dia depois, seguinte. no dia, era o último dia, era sexta, sábado e domingo, tu Sim. estiveste na sexta, estiveste no sábado, e eu estava naquela, tipo, eu lembro-me que eu estava todo entusiasmado, porque, porque eu ia ser para aí dos últimos do sábado a Sim. palestrar, e eu estava super entusiasmado naquela, tipo, como é que este gajo vai fazer a minha apresentação? Tipo, eu vou querer mesmo, tipo, eu vou querer, juro. Eu estava naquela, tipo, isto vai ser giro, tipo, e vou ter que, eu estava naquela, tipo, vou ter que interagir com ele, pá, porque isto é Aham. mesmo espetacular. E depois a Ana disse, olha, só vais palestrar amanhã, e depois tu disseste, olha, amanhã não vou estar, e eu tipo, Pô. pô, caralho, meu. Então, ainda vai haver um evento que nós vamos com Com toda a certeza. certeza estar a ver. E acredito muito bem que sim. Então, olha, foi uma bênção conhecer-te. E Obrigado. vou-te passar já a bola.
já a bola, Fábio, que é. E a primeira pergunta é muito simples. Pá, é daquelas. Muito simples, na verdade. Quem és tu, Fábio? Cara, então, aquelas perguntas simples e Yeah. complexas, né? Então, cara, eu sou um marido apaixonado, um pai orgulhoso e um filho muito grato. Eu sou Uau. um cara apaixonado por pessoas. Para mim, é tudo sobre pessoas. Então, seja o meu trabalho, seja a minha vida pessoal, está muito focado no servir e no buscar fazer com que as pessoas se sintam mais felizes. Independente do que elas estejam a passar, independente do meu tipo de relacionamento com elas, que seja um breve contato num supermercado ou que seja na profundidade de uma amizade, eu trago para mim como missão fazer com que as pessoas, que eu sair da presença das pessoas, com que elas se sintam um pouco mais felizes. Então, esse é o Fábio, que gosta de alguma maneira, poder propagar felicidade, muito parecido com esse grande amigo que está aqui hoje. Acho que é por isso que a gente se conectou tão bem, Yeah. porque verdadeiramente eu acho que a gente traz isso como missão, né? Que é poder ajudar as pessoas a serem mais felizes. Então, esse é o Fábio. Pá, disseste-me assim, olha, vou começar por aqui, meu irmão, que é tudo sobre pessoas e tu adoras pessoas, não é? Olha, tu adoras sempre pessoas. Sempre. Ah, pá, eu, Sempre. eu vou fazer esta partilha contigo porquê? Porque há momentos, eu pessoalmente, há momentos em que eu amo pessoas, adoro pessoas. Sim. Por vezes, há momentos em que eu fico tipo, pô, pá, ó humanidade, Isso é óbvio. não é? Eu acho que é natural, né? Mas eu acho que mesmo assim é O o amor. momento de aprendermos Hum, com as pessoas, porque é tudo sobre elas. Então, é óbvio que a gente vai viver momentos de decepção, momentos onde vão nos desagradar, vão nos ferir, vão nos magoar, mas isso faz parte também do nosso processo de amadurecimento, do nosso processo de uhum. evolução. Então, é tudo sobre pessoas. Eu adoro estar com pessoas. E isso faz parte da nossa vida, da minha vida, aprendermos com tudo isso. Né? Agora, obviamente, eu não sou sempre sorridente a todo instante com todas as pessoas. Porque o se relacionar, eu acho que faz parte de ter momentos que a gente vai se decepcionar também. Tem momentos que a gente não vai ficar tão feliz. Mas eu acho que mesmo assim faz parte do nosso processo de evolução. E a gente só evolui também nos relacionamentos com outras pessoas. Sem dúvida. Sou uma grande Shadow. Olha, epá, uma coisa muito interessante. Tens uma história muito porreira, pá. Tu contaste a tua história, tipo, lá no Congresso. Uhum. Pá, eu acho que nunca mais te vi. Eu só te vi ao vivo nesse evento. Tá vendo? Precisamos corrigir isso urgentemente. Mano, pois precisa, pá, eu não consigo ir É, ao teu evento, mas já vamos falar disso. Olha, vamos. conta aí resumidamente a tua história, mas onde é que tu vais? O que é que, Cara, senhor... então, na verdade, eu sou formado em medicina dentária, né? Então, eu sou dentista de formação. E Tu já metias um sorriso na boca das exato, né? pessoas. Eu fazia mais físico, assim, mas já trabalhava com sorrisos. Só que eu percebi que eu gostava mais de gente que de dente, cara. Então era uma coisa que as minhas consultas eram muito mais, às vezes, conversa, relacionamento, conexão, do que propriamente procedimento. E isso começou a me atrapalhar, né? Eu trabalhava muito no SUS, que é como se fosse o SNS de Portugal, era o SUS no É. Brasil, e acabava que a minha agenda era sempre lotada, só que eu tinha muito pouco procedimento clínico, porque era muito mais conexão, conversa, escuta O ativa. que é um bocado chato, pá. Eu sempre vou ao dentista, vejo uma rasca para falar, que ela tem a boca, tem as mãos na minha boca, de... Exatamente, exato. E é quando a gente vai lá, bota aquele cano para sugar a saliva dos outros, Yeah. anestesia, bota umas rolinhos de algodão lá dentro, e aí ainda puxa a conversa com a pessoa. É que Então, por acaso, eu acho que é uma coisa muito gira que é, pá, a minha dentista é uma grande amiga minha, sabe? aham, E eu acho, corrijo-me se eu estiver enganado,
mas vocês devem ter um curso qualquer para descodificar os grunhidos das pessoas. Porque as pessoas Não, dizem. eu falo que a gente E tem uma vocês percebem. disciplina. Eu falo que a gente tem uma disciplina na faculdade que é ouvir paciente de boca aberta, sabe? Então a gente faz ali. E é muito estranho, porque o dentista ele consegue Exato. conversar com a pessoa de boca aberta, e introduzir frases que não tem contexto nenhum, né? Por exemplo, e aí, como é que foi? Final de semana não foi o que pode cuspir. Tipo, imagina você conversando com alguém na rua, tipo, oi, tudo bem? Uhum. Como é que foi o dia? Pode cuspir. Você não fala isso, mas no relacionamento pode cuspir agora. Então, é isso, sabe? E você Agora estamos conversa, aqui à conversa e de repente ela pode cuspir. pode cuspir. Então você enfia uma agulha desse tamanho na boca da pessoa, sabe? Então, assim. Mas eu adorava conversar com os pacientes. Então acabava que às vezes eu sentava com o paciente eu sempre fazia uma conversa inicial antes de posicionar o paciente na cadeira. Só que às vezes eu via, passava 40 minutos e acabou o tempo, já tinha outro paciente. E, não, doutor, eu volto semana que vem. E aí eles voltavam semana que vem. Então eu tinha muito mais conversa, conexão, relacionamento, do que procedimento clínico mesmo, sabe? Isso é muito bom. Eu vou ter contigo para fazer uma destartarização ou para desvitalizar um dente. Exato. E de repente ficamos lá, sou doutor, tipo, sou, e pois a felicidade não está ali muito bem, e tal, a minha relação com não sei quem, né? Era, E de repente, acabou o tempo, eu volto para a semana para fazer destartarização. era assim. E aí, não, tinha paciente que chegava com dor de dente. Ai, tá doendo, não sei o que, tal, papá, doutora. Aí eu falei, não, claro, isso começou quando? Começou desde ontem, que meu filho chegou em casa, aí deu tantas horas da noite, e não sei o que. Eu não posso fazer isso. Eu falei, não, realmente não pode. Como é que você tenha conversado com ele? Não consigo, porque não sei o que. E como é que você pode conversar com ele então? E aí, daqui a pouco, acabava o horário da consulta, eu não fiz nada no paciente. Ele, não, doutor, mas já está até um bocado melhor. E embora! Eu falei, tá bom. Eu falei, se melhorou, então vai, tá tudo certo. Mas, A e aí medicina o dentária, relato que eu, o tu relato que eu tinha era inventaste, sempre esse, era não, do feedback de ser ouvido, né? Fábio, tu inventaste a medicina dentária não evasiva. Excelente, adorei, excelente, exatamente isso, exatamente Muito isso. bom, muito bom. Estou fixe. Epá, olha, o que é que te fez vir até este retângulozinho à beira-mar plantado? Cara, o que acontece? Eu estava já no Brasil, eu comecei a fazer minha transição de carreira no Brasil, então eu tinha clínica e eu atuava ainda na medicina dentária, e aí eu comecei a migrar para a área de treinamentos, palestras, já comecei a fazer isso no Brasil, e nessa jornada, nessa transição, eu já estava fazendo evento e tal. Eu fui convidado para vir palestrar num evento aqui em Portugal, em 2018, que era o Desperta, do meu irmão hoje, que é o Rafael Nassif. E ele me convidou e eu vim palestrar no evento dele. E eu vim, fiz uma palestra e eu fiquei simplesmente apaixonado por esse lugar. As pessoas, a forma como eu fui acolhido, a forma de conexão, eu amei isso, né? E eu amei o local, o país, as paisagens, comida, eu amei tudo. E aí eu vim sozinho e o Rafael me chamou, ano que vem vai ter o evento de novo. E aí eu decidi, aí vim eu, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, a gente aproveitou, veio todo mundo e foi uma viagem espetacular. E aí o Rafael me convidou, ele estava com o Instituto na época, me convidou para vir para somar com ele no Yeah. Instituto. Então eu vim conduzir eventos e dar treinamentos. E aí eu vim, aceitei, porque eu queria esse desafio, né? Eu queria essa mudança, eu queria realmente sair da minha zona de conforto. E para mim foi uma excelente oportunidade. Então, eu já estava querendo fazer essa transição. Eu também tinha muitas questões no Rio de Janeiro, violência, tal. Sofri alguns assaltos violentos no último ano que eu estava no Rio. Então, isso tudo foi casando as coisas. Meu filho tem diabetes, Portugal é uma das referências de um tratamento. Cara, as coisas foram se conectando, sabe? E aí eu vim em 2021, ainda em pandemia, fiquei em quarentena. Mas, cara, vai fazer agora
4 anos que eu estou em Portugal e simplesmente foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Show. Fez-te feliz a decisão? Cara, muito feliz. Então, bom. E sendo muito difícil, tive muitos desafios, já tive alguns momentos de vamos voltar, mas como tudo na vida, vai ser difícil ficar lá, é difícil ficar aqui. Tem desafios, todos os Sempre desafios, foi difícil, né? mas ao longo da jornada entender o porquê, o propósito, a missão, sabe? E hoje eu trago uma missão que eu quero fazer de Portugal um país mais feliz. E eu vou fazer a minha parte. Você tem feito a tua e a gente soma junto. E se cada um fizer a sua e a gente conseguir ajudar as pessoas, cara, serem um pouquinho mais felizes, eu tenho certeza que a gente ajuda a transformar Portugal num país mais feliz. Então, é isso. Eu tô nessa missão e vamos embora fazer isso acontecer. Seguimos juntos, mano. Olha, tu falaste aí num ponto e vou querer pegar nesse ponto para, para, para depois fazer a ponte para o teu evento, que é formador, orador, palestrante. Uh, Pá, tu és um comunicador mesmo por excelência. Eu gosto mesmo muito, admiro mesmo muito a tua Obrigado. comunicação, a tua forma de comunicar. Pá, é mesmo tipo, estás a ver aquela expressão de peixe na água, estás a ver? É Boa, tipo, boa. é tipo isso. E outra coisa que tu tens é que facilmente tu és um facilitador de sorrisos, de boa disposição, de boa energia, passas e emites uma boa frequência. Um, e como palestrante, eu vou-te perguntar assim, tipo, pá, tendo em conta a tua experiência, quais é que são as primeiras. Vou-te fazer duas questões. Primeira, quais é que tu achas que são as componentes necessárias para alguém ser palestrante, para alguém poder subir para um palco e impactar e acrescentar valor? E a segunda questão é, pá, quais são os desafios que se encontram e como é que eles são superados? Então, vamos lá. Eu acho que os principais pontos de alguém que quer ser palestrante, primeiro de tudo, é o porquê você quer ser palestrante. Ou seja, qual é a mensagem que você quer entregar? O que você deseja contribuir? O que você deseja agregar? Aquela coisa bem Golden Circle ali do Simon Sinek, sabe? O porquê que você vai no palco. Porque eu vejo muitas pessoas hoje que querem estar no palco, querem estar em evidência, querem não sei quantos mil seguidores, querem não sei... Mas por quê? Se for a fama pela fama, se for, sabe, a notoriedade pela notoriedade, é raso, é fraco. Isso é do meu modo de ver. Não sustenta. E é mais do mesmo. Agora, quando você tem um propósito, um porquê que você quer, exatamente é essa diferença que eu quero fazer. E isso dá a energia necessária para você enfrentar e superar todos os desafios dessa jornada, sabe? Então, para mim, o primeiro passo é o porquê que você quer. E o segundo é entender que não se trata sobre você. É sobre as pessoas que estão do outro lado. É sobre as pessoas que estão na plateia. É sobre as pessoas que estão assistindo essa live. É sobre os outros. É sobre servir. É sobre entregar. Não é sobre mim. Eu falo com as pessoas que às vezes fazem curso comigo, de falar em público, não sei o que, tal, mentoria. É porque eu travo na hora de gravar o Reels. Eu travo na hora de gravar o Story. Eu travo. Não, eu falei, porque você está preocupado com você. Porque você está preocupado com o que vão pensar. Porque você está preocupado com a sua reputação. Você está preocupado com o que vão dizer. Enquanto você estiver preocupado com você, o foco não está no outro. Se o foco não está no outro, e vais burrar. Vai. E outra coisa, aí o que eu falo, eu ensino o mantra, né? O mantra que é você respirar bem fundo e expirar e falar assim, ó, caguei. Caguei pra opinião dos outros, velho. Se o teu foco for em servir, é em servir. Acabou, sabe? É viver sua própria essência. É focar no outro, é focar em servir. Quem tiver que gostar, vai gostar. Quem precisar da mensagem, vai receber. E quem não gostar, tá tudo bem também, porque vai encontrar, de repente, a mensagem dela em outro lugar. Ou seja, meu foco tem que estar no outro. Então, para mim, quem quer palestrar é entender que a missão é servir e saber exatamente o porquê que você quer entregar isso que você quer entregar. Ah, saiu até um negocinho ali Sei, agora. ouve isso. Como é que era? Era assim.
Tem assim. Ah, que legal! Tá É? vendo? Isso eu não sabia. É, Pá, olha, pronto. eu já decorei quatro, acho eu. Era este é Ah, fácil. esse tem esse também? Tem. Ah, gente. Este é Eu não fácil. quero mais E nada havia da um minha que era vida. assim, pá, acho que é assim. E Aí assim? está ele. Aí está ele. Ah, que legal. Olha, tá vendo? Tita minha cultura, pô. Já aprendi Oh, tudo aqui, oh. pronto. Já... E há um que eu ainda não percebi, que são balões, ainda não percebi Aham. como é que eles saem. Pá, Ah, eu pá, já. vou. Então, Yeah. depois eu vou ter que estudar sobre isso. Agora já. Pronto. Quase um workshop. Yeah. Pá, muito, sem sombra de dúvida. Olha, por acaso, no fitness, ainda no fitness, eu dizia exatamente isso ao pessoal, que é, se tu chegares lá focado em ti e o que é que vai acontecer, se te vai dar uma branca, se não te vai dar uma branca, pá, é mesmo isso, é mesmo isso. Tipo, tu vais rebentar, vai-te dar a branca, aquilo que está, o teu medo vai se tornar realidade e lá está, vais cagar. E se fores focado neles, no que é que vais entregar, no valor que vais entregar, pá, a magia vai acontecer. Pá, muito bom, muito bom. E os desafios? E Cara, eu acho que hoje o grande desafio é. Se a pessoa quiser subir em palco, é entender o que ela quer com aquilo também em relação profissional. Eu acho que o desafio hoje seriam profissionais. Então, assim, entender que a palestra em si, ela pode ser utilizada e trabalhada por diversas maneiras. De diversas maneiras. Tem gente que acha que ser palestrante é só vender palestra. E é viver Uhum. das palestras. Cara, eu nunca olhei exclusivamente como isso. Porque isso frustra muita gente. Porque até você conseguir estar num ponto de posicionamento de mercado, onde você vai viver de vender palestra, cara, isso demora muito. E em Yeah. Portugal, demora ainda mais. Eu posso falar isso. No Brasil, é muito mais fácil de você fazer isso acontecer. Por questão cultural, por questão de mercado, é diferente. Agora, a palestra é uma baita ferramenta de você se posicionar, de você impactar as pessoas e de você conseguir clientes e de você conseguir divulgar seus serviços e de você ser percebido e de você se divulgar profissionalmente. É uma excelente ferramenta. O problema é que às vezes as pessoas acham que ser orador é somente vender palestra e receber palestra. Então, eu acho que o desafio é a pessoa abrir a mente e entender a palestra como uma das maiores ferramentas de conexão, divulgação e posicionamento, sabe? E faz a total diferença. A palestra, e se ela for palestra presencial, que seja por um grupo pequeno, isso faz uma diferença incrível. Eu lembro, aí eu vou partilhar com você, eu lembro que eu fazia palestras mensais, gratuitas, solidárias, onde eu arrecadava quilos de alimento, e a conexão que eu gerava com o público era incrível. Pessoas que me acompanham até hoje. Então, eu acho que quando eu percebo que palestrar, estar em palco, é servir, é genuíno, isso me posiciona enquanto profissional, enquanto palestrante. Isso é percebido pelas Yeah. pessoas. Então, acho que o desafio é você conseguir entender como é que você vai utilizar a palestra numa estratégia de posicionamento, de caminho profissional. Uau, mano. Tens noção, imagina, de todos os momentos que tu já viveste enquanto palestrante, pá, tens noção daquele tipo, imagina, top 3 assim, que te impactou mais? Cara, tenho. É, Momentos que eu tive em palco, que acho que para mim foram a total diferença, né? Yeah. Foi num evento no Brasil, que foi na época, no ano que eu fui, que foi em 2018, foi o maior evento de coaching da América Latina, que foi o Profissão Coach com Jerônimo Tênio. Foram para 2.500 coaches e foi no Profissão Coach ao vivo. E para mim foi o primeiro grande evento do, do nicho que eu estava atuando naquele momento, que era de coaching, desenvolvimento humano. E ali para mim foi um auge, assim, Yeah. porque foi no meu início de trajetória enquanto palestrante, orador profissional. Então esse foi uma que eu era assim, era um evento para, acho que devia ter uns 15 oradores,
E era todo mundo já com muita jornada, muito conhecido, muitos seguidores e ninguém me conhecia. E foi essa quebra de padrão, assim. E eu fui uma das melhores avaliações do evento. Então, aquilo para mim foi um estímulo muito grande. Cara, é isso que eu quero fazer. Uau. O segundo foi o evento aqui em Portugal do RAF em 2019. Foi para 1.000 pessoas também. E foi quando eu consolidei a minha ideia de que é aqui que eu quero ficar. Esse é o lugar que eu quero ficar. Então, para mim, foi um divisor de água. E foi ali que eu decidi vir para Portugal. E eu acho que o evento agora, o Happiness Leadership Summit, que foi o meu primeiro evento, meu primeiro sozinho, meu primeiro grande evento. Cara, foi para 400 pessoas. 4 anos de Portugal, trabalhando e arduamente, e criando espaço. E eu tá no palco com aquelas 400 pessoas. E eu fiz uma videochamada com a minha mãe no Brasil, e onde eu pude honrar e ser grato a tudo que ela fez por mim, pela minha irmã e por nós. Cara, ali para mim eu tenho certeza que foi o top 1. Eu tava com a minha esposa do meu lado, meu filho abraçado e fazendo uma videochamada com a minha mãe para que ela pudesse ver tudo aquilo que eu tava vivendo naquele momento. Ali para mim, sem sombra de dúvidas, foi a consolidação de um sonho, sabe? Então, para mim, vai ficar marcado pro resto da minha vida. Uau. Foi incrível. Olha, imagina, numa frase, como é que tu definirias o Happiness Leadership Summit? And Leadership Summit. Cara, é tudo sobre pessoas. Foi a frase do evento, é a frase que eu tenho trazido para minha jornada, e foi um evento que foi exatamente isso. Quando eu sonhei o evento, já há 3 anos atrás, eu queria fazer um evento que eu pudesse falar de felicidade, mas que eu pudesse trazer pessoas de múltiplos saberes e que eu pudesse fazer algum momento de partilha, mas entregar para as pessoas, mas principalmente alguma coisa que eu queria que gerasse essa conexão, mas eu queria que fosse assim um evento para todo mundo por igual, sabe? E essa foi a minha preocupação desde o começo. Então, eu não tive área VIP, eu não tinha convite Black, Silver, Platinum. Cara, para mim era todo mundo igual. Estávamos todos mundo juntos nessa jornada. Não tinha área reservada nem para orador. Aqui tá todo mundo junto. E esse era o objetivo, cara, que fosse conexão. Então, e para mim foi a realização de um sonho, de ver que. E eu acho que isso que eu testemunhei no palco e eu deixei para todo mundo, que é possível sonhar e é possível concretizar. Cara, quantas vezes eu ouvi as pessoas falando que não ia dar certo? Cara, você vai fazer eventos, felicidade, é mais do mesmo, não vai encher. Cara, eu vi disso. E pessoas, cara, que eu gosto e que eu entendo que de repente fizeram por amor por mim, sabe? Mas ver aquilo acontecer e concretizar, cara, para mim aquilo foi é a realização de um sonho. Então, é um evento que eu espero. Ano que vem o senhor vai estar lá, só não escapa de mim. Já tenho data ano que vem, vai ser 17 e 18 de abril. Já estamos aí com 250 pessoas inscritas. Então, o objetivo é fazer um evento top ano que vem também. Então, eu acho que eu quero que seja um evento anual de propagar felicidade, discutir felicidade e o papel da liderança que a gente tem em casa, que a gente tem no trabalho, que a gente tem nos nossos relacionamentos, mas como é que isso impacta o bem-estar e a felicidade das pessoas. Fogo. Estamos juntos com essa mão magnífica. Olha, vou meter a fatia de cima, tá bem? Agora é isso, vamos a isso. Vou meter a fatia de cima porque eu quero respeitar muito o teu tempo, meu. Obrigado. Para teres meter o teu filhote a dormir e estás com ele. Fábio, qual é que é o teu segundo nome? O último ou o que está no meio? O que está logo a seguir a Fábio. Tu és Fábio? Alexandre. Fábio Alexandre. É Exato. um bom nome. É um bom nome. Casa. Até casa. Tá vendo? Até casa. Só que o Alexandre não é um nome composto de Fábio Alexandre. Alexandre é um apelido que vem da parte da minha mãe.
Então, É, minha mãe é Maria Madalena Alexandre. Então, que veio do meu avô, ok. que era Manuel Alexandre, tá? Ok, então tu não tens segundo nome, não tens Não, um meu nome nome é próprio. Fábio. Ok, Aí é Alexandre por pai de mãe e Borges. Borges por pai de pai. Ok, Ok? muito giro, muito É. giro. Olha, se tu fosses um produto num hipermercado, que produto é que tu serias? Olha, rapaz, o Tito tem umas perguntas que vem para mexer com a gente, né? Eu gostaria de ser, é, eu acho que uma caixinha de leite, sabe? Uma caixinha de Quê? leite, porque primeiro que o leite é fonte de nutriente. A Natália colocou aqui um pão de. Gente, Natália aqui do pão de mel, pelo amor de Deus. Natália não conseguiria ser pão de mel. Eu não tô nesse nível ainda de pão de mel. Eu chego lá. Mas eu gostaria de ser uma caixinha de leite, porque, primeiro, o leite é nutritivo, ou seja, ele ajuda as pessoas a crescerem, a se sentirem melhor. O leite, ele é diverso, ele tem variedades, ele pode ser servido frio, quente, ele soma com diversos outros tipos de alimentos, ele serve como ingrediente para fazer outras receitas incríveis, ou seja, ele coparticipa num monte de pratos, desde a criança pequenininha até o senhorzinho que precisa também beber o leite. Ou seja, eu gostaria de ser um leite, porque ele participa com muitas pessoas de muitas formas e é muito nutritivo. Então, gostaria de ser uma caixinha de leite. Brutal, brutal. Olha, um sonho que tu tenhas e queiras barra possas partilhar. É... Cara, um sonho que eu tenho. Eu sonho em ver meu filho um dia falar que, quando ele já estiver maior, falar para os outros das memórias que ele tem comigo, mas falar com gratidão, com satisfação, com orgulho, sabe? Porque aí é sinal de que eu fiz tudo certinho que deveria ter sido feito. Posso ter tido minhas falhas, mas que eu segui o caminho. Então, poder, de repente, assistir o meu filho a partilhar as memórias que ele teve construída em família, comigo, com o pai, para mim é meu sonho. Se eu conseguir realizar isso, o resto é o resto. Brutal. Se a vida fosse um jogo, meu irmão, quais seriam para ti três regras fundamentais para o jogar? É... Seja verdadeiramente quem tu é. Ou seja, não tente ser quem você não é. Então, autenticidade, ser genuíno, congruente com seus valores, sabe? Então, assim, seja quem você é. Segundo, jogue para servir. Ou seja, jogue para conectar. Joga para colaborar com os outros. Para mim, aqui eu não sei como é que vocês chamam. Lá no Brasil a gente chama de frescobol. Aquele que a gente joga com a raquete na praia, que vai batendo com tem a bolinha e a gente vai jogando para outra pessoa, vai e É volta. raquetes. É raquete. No Brasil a gente chama de frescobol. Ok. Mas aqui é a Yeah. raquete. Eu acho que a vida, o jogo, é muito mais como a raquete do que, por exemplo, o tênis. O tênis você tem número a bater e você tem alguém. Alguém ganha, alguém perde. A raquete não. A raquete joga, vai e volta, vai e Pelo volta, vai e prazer. volta. Qual é o jogo? O jogo é prazer. O jogo é jogar e voltar e jogar. Não tem um vencedor. E agora Os dois. vamos tentar bater mais bolas do que batemos antes. Exato. Os dois é até o momento que cansar e tá bom, vambora. Então, é a diversão do momento. Então, a segunda regra seria joga para servir, sabe? Então, Ok. sirva o outro. O jogo é colaborativo e para o outro. E terceira, tudo o que fizer, se divirta durante o processo. Busque se divertir no processo. Porque a vida é muito.
muito curta, muito fugaz, muito efêmera, para a gente ficar de cara franzida, teste franzida, reclamando das coisas. Então, se divirta ao longo do processo. Uau. Uau. Tens algum super-herói ou super-heroína preferida? Olha, eu gosto muito dos. Eu gosto muito se for falar sobre ficção, assim, eu gosto muito dos heróis da Marvel, né? Então, assim, me amarro nos filmes da Marvel. É, e um que eu gosto muito é o Homem de Ferro. Ok. Primeiro pela ironia, ou seja, ele levar, cara, a vida ali. Ele tem essa coisa do humor aguçado. E eu gosto muito de que assim, ele é um cara que usa da sua inteligência para criar a tecnologia, para que possa servir de alguma maneira à humanidade e aos outros, né? Então, óbvio que tem todas as peculiaridades dele ali, do temperamento comportamental dele, mas, cara, que no fundo todo aquele ego, tudo aquilo, cara, é meio que necessidade emocional não atendida na infância, mas que ele conseguiu canalizar para servir a humanidade, sabe? Então, Então, eu acho incrível que é aquilo que é, diante das fragilidades, das pequenezas dele, dos erros, das falhas, ele busca servir a humanidade com aquilo que ele tem de melhor, que é o que ele traz de inteligência e capacidades. Então, usar as virtudes em prol da humanidade. Então eu gosto dele por causa disso. tão bom. Yeah. Calma. Olha, Harry Potter, conheces? Cara, muito Faz mal. pouco. Eu vou-te fazer o Pronto, pré-frame para te fazer pergunta. beleza. Então, imagina, o sábio da história chama-se Albus Dumbledore. Ok, Pai, estamos a falar de alguém centenário, estás a ver? ok. E ele tem uma coisa que é muito fixe. Ele tem uma coisa chamada pensatório. O que é o pensatório? É pá, Uhum. como ele tem muitas memórias, aquilo está em Sim. overload lá no sistema. Aham, Ele tem, imagina uma espécie de alguidar de pedra ok, com uma solução aquosa lá dentro e, como por magia, ele consegue tirar as memórias da cabeça dele e meter na água ok. e quando mergulha a cabeça na água com a memória, automaticamente é catapultado para uma experiência 4D da memória. Ou Uau. seja, o objetivo não é viajar no tempo para mudar o passado, Ok, o objetivo é tu conseguires ver aquela memória a acontecer como se estivesses lá novamente, mas de forma dissociada. Ok? ok. Tu vês-te a Sim, ti, estás a ver um filme em que te vês a fazer tudo a acontecer, sentes o cheiro, sentes a temperatura, tudo como se lá estivesses. ótimo. Tendo em conta este pré-frame, a minha Sim, pergunta para ti é, Fábio, se tu tivesses um pensatório, sim. neste momento, que memória é que tu decidirias reviver da tua vida? 24 de dezembro de 2019. O último Natal com toda a minha família, com o meu pai entre a gente ainda. Sem sombra de dúvida, eu voava para lá para poder viver aquilo, ver aquilo tudo de novo. Ou seja, ver a alegria dos avós com os netos, eu com as minhas sobrinhas, todos nós juntos, contando muitas piadas, falando muita besteira, comendo muita comida, dando muitos abraços e sendo feliz. Não teria sombra de dúvidas, eu voltaria para lá num estalar de dedos. Uau, uau. É. Então, se pudesses convidar qualquer pessoa da história da humanidade para um jantar, quem é que seria? É, meu pai. O que é que conversarias com o teu pai? Eu acho que eu só. Acho que eu só perguntaria para ele se eu estou no caminho certo. Se eu tô a orgulhá-lo e, de repente, seguir o exemplo que ele me deu. Acho que eu só Uau, perguntaria isso. uau. Né? Fogo, tão bom. É. Mano, pergunta da praxe para ti. Ó Fábio Borges, o que é felicidade?
Felicidade para mim hoje, é estar em paz, sabe? Eu acho que quando você tá em paz, é você perceber que a gente não precisa estar nessa correria no alcance de coisas, ou reconhecer a grandiosidade e a potência de tudo que está aqui do nosso lado, de tudo das pessoas que estão conosco, e de entender que a gente tem esse dom, essa beleza que é a nossa vida, e que pode ser vivida nesse exato momento com muita grandiosidade, generosidade. Então, para mim, felicidade está em paz. É reconhecer que eu tô vivendo uma vida que vale a pena, e tenho buscado diariamente fazer com que ela valha cada vez mais a pena. Uau, sem dúvida. Fábio, reta final. Filme ou filmes da tua vida? Dos que eu mais gostei na vida, Yeah. cara, eu vou ser sincero, eu não tenho filme cabeça, não. Os filmes que eu gosto é assim, John Wick, sabe? Ok. Eu assisti os 4, assim. Ontem eu tava assistindo de novo. Eu gosto dos filmes desses, os caras dão uns tiros e tal e pau. Gosto mesmo, assunto. Ai, é violento, mas eu gosto de ver. E aí a Natália colocou aqui. Cara, e todos da Disney, velho. Todos. Eu sou fã da Disney. Então, Frozen eu adoro. Rei Leão, Mufasa. Tudo que é filme da Disney, eu me amarro, Pá, assim, eu eu vou-te adoro. contar uma cena, mano. Foi a semana passada participei no maior e mais longo podcast do mundo. Que foi do meu amigo David. Meu, ele gravou 156 horas seguidas de podcast. Foi tipo Nossa. uma loucura. Olha, eu vou falar com ele para te dizer esse podcast. Tá, É vamos alguém lá, muito quase fixe, uma muito vigília, fixe jornada. para conversas de elite. E, epá, e conversei com uma pessoa que é a Filipa, pá, maravilhosa, Aham. maravilhosa a Filipa. E ela sabe todas as letras de todas as músicas da Disney, de todos os filmes. Que E isso, ela, que e ela disse isso. assim: manda aí uma música, um filme qualquer. E eu, Mulan. E ela, qual música? E eu, oi, parece um Spotify da Disney, pá. Qual é? Eu não sabia nem que tinha mais de uma. E ela. É assim, pá, canta a principal. E ela começa a cantar. E Que eu, isso, que isso, cara. adorei. Lindo, lindo, lindo. Eu fico imaginando como deve ser ir a Disney com ela do lado. Deve ser incrível. Vai cantando aí, querida. Vai cantando que a Dá-lhe, gente. vive, vive. Tipo, what? Olha, e série, mano? Série. Yeah. Então, acaba que eu não, eu não consigo muito assistir série, não. Uma série que eu gosto muito é The Chosen. Eu amo a Ok. série, porque me traz uma visão muito humana dos personagens históricos bíblicos. Então, eu adoro The Chosen. E, cara, eu não sou muito. E uma série que há muito tempo eu vi, e essa eu assisti todinha, que era Lie to Me. Eu adorava essa Lie to Me. Eu vou-te contar porque é que eu me estou a rir, mano. Ah, Porque lembrei-me agora ah. de repente que eu tenho aqui a nossa conversa de 23 de outubro. Não, isto é um remake, né? Nós estamos Pô, a fazer o pronto, é episódio. isto, é Este isto. episódio aconteceu em 23 de outubro de 2023. E sabes o que é que tu respondeste Ah, na série? Lie ah. to Me. Aí, tá vendo? Pronto, é isso. E Então, confere, a cena do filme também confere. Disseste assim, eu gosto é de filmes. Por acaso, hoje disseste John Wick, mas há um ano e meio atrás disseste Mercenários, que é tal a mesma cena. exato, é isso, mas é o mesmo tipo. Tá vendo que eu sou congruente, não mudei muito de lá pra E cá. disseste o Coco, porque da Disney. Pronto, exato. Eu ia falar do Coco agora, mas acabou que veio muitos outros da Disney. Tô bom, adoro. Olha, e livro? Cara, livro, O livro. todos da área de psicologia positiva. Então, mas se eu pudesse escolher um, eu acho que para mim é O Florescer, do Martin Seligman, que foi o livro que eu li durante a pandemia e que me fez descobrir a psicologia positiva. Olha, Então, eu vou deixaria partilhar esse como um marco.
vou partilhar uma coisa contigo. Estou neste momento a ler o primeiro dele sobre psicologia positiva. Cara, é Olha, incrível. é este. Não sei se conheces. Tipo, Felicidade Autêntica. Felicidade Autêntica, sim. Ele tem o Felicidade Autêntica, depois ele lança O o Yeah. Florescer. E tem um outro muito bom também, que é o Aprenda a Ser Otimista, que é dele também, onde ele fala Uhum. só sobre otimismo e Yeah. tal, que é incrível também. É incrível. Yeah. Brutal, brutal, brutal. Peraí. Agora estava aqui a ver os teus livros. Podcast, ouve? Cara, ouço alguns. Quais? Eu gosto muito do Paulo Moreira, Ok. de Inteligência Emocional, Inteligência emocional. pelo conteúdo dele, que eu acho que é muito bom. Ouço muito A Little Bit of Optimism, do Simon Sinek. Uhum. Então, eu gosto muito do podcast dele. Cara, e acaba que assim, eu não ouço um podcast, eu vou deixando me guiar. Às vezes eu encontro alguma coisa, eu pesquiso por algum tema e eu caio no podcast de alguém. Então, assim, eu não tenho específicos muito podcast. Ouço muita coisa no Spotify, mas é o que é muito aleatório. Eu sou muito assim, muito aleatório. Eu não consigo me dar uma sequência. Eu jogo alguma coisa e vou ouvindo, sabe? Então, mas adoro ouvir podcasts e conteúdos em áudio, adoro. Meu carro é sempre ouvindo algum conteúdo via Spotify. Yeah. Brutal. Qual é que é aquela música, Fábio, que quando tu ouves, independentemente do estado em que tu estiveres, mete lá em cima? Ah, cara, tem algumas, mas é porque tem algumas que me colocam, me enchem de gratidão, mas não me dão aquela energia da euforia e da animação. Mas são ambas emoções positivas muito grandes. Então tem uma música que conecta muito comigo, que é a Hallelujah, que é uma música que passa para mim muito a questão da gratidão, sabe? E tem uma música que eu gosto muito também, que de uns tempos para cá eu ancorei muito em felicidade, que é a Volare, cantada pelo Gypsy Kings. Cara, que, velho, eu boto isso no carro, eu vou às alturas, velho. É bom demais, assim. Então eu ancorei como um hino à felicidade. O que tu me foste lembrar, man. Sabes que o meu pai era imigrante. Aham. E a minha mãe era feirante. Sim. Epá, e lá está, nas feiras, como Gypsy Kings, são Sim. ciganos, lá está. Na feira ouvia-se muito Gypsy Kings. Aham. E eu lembro-me de fazer viagens de Portugal até à Suíça, mano. Sempre a ouvir Gypsy Kings. Tipo, sempre a Nossa. bombar ali no. Cara, é o hino da felicidade isso, é. Ouve esse negócio e fica parado. Não tem como. Mesmo que você não queira, o seu corpo vai fazer por você. Epá, Cara, sem dúvida, sem dúvida. É o que tu me foste lembrar agora. Foi tão bom. Tão bom. Fábio, quem é que tu amas e como é que tu o demonstras? cara, minha esposa e meu filho são assim o meu pulsar de vida. Então, o que eu procuro demonstrar é estar o máximo presente na vida deles e servir. Então, assim, o que eu puder facilitar na vida deles, o que eu puder servir de colo, o que eu puder servir de apoio, o que eu puder servir de proteção, o que eu puder servir de estímulo, incentivo e acreditar. No Brasil, a gente fala uma coisa que é a gente compra o barulho da pessoa, ou seja, se tiver problema, eu tô junto. E se tiver desafio, eu tô junto. E se tiver um sonho, eu vou estar junto. Mas é estar junto, sabe? Então, para mim é isso. E se não for para estar assim, eu não, nem tô. Então, eles para mim são meu aconchego, meu porto seguro e é para eles que eu vivo. Tão bom. Olha, estamos a bater na tua hora. Última pergunta para ti. Meu querido, uma mensagem que tu queres deixar? Eu quero que as pessoas acreditem que podemos
e merecemos ser mais felizes, independente do que nos esteja a acontecer na nossa vida. A gente pode, mas principalmente a gente merece ser mais feliz. E a decisão tem que ser nossa em escolher viver essa felicidade. Então, eu quero que as pessoas aprendam isso e creiam nisso e decidam buscar serem mais felizes um pouquinho a cada dia. Pô, obrigado. Obrigado. Meu amigo, Fábio, de eu coração, quero mano. isso. De coração. Estamos juntos e pá, e muita coisa vamos fazer ainda. Meu amigo, Com toda a certeza. não tem sombra de dúvidas disso. Hum. Também só posso parabenizar pelo teu trabalho. Você também é o cara da felicidade. Você para mim, é um rosto de felicidade. E quem dera a gente tivesse mais pessoas, mas eu acredito que a gente vai conectar mais pessoas. Eu acredito que a gente vai fazer coisas juntos, porque a gente precisa levar essa mensagem. A gente precisa ajudar a fazer esse Portugal mais feliz. Já estamos a fazer, mas que a gente possa fazer esse caminho, trilhar esse caminho junto, viu? Que eu puder, conta comigo e tenho certeza que a gente ainda vai se cruzar muito nessa jornada. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, um abraço enorme, beijão no teu coração. Obrigado, E meu amigo. Vamos aqui botar o coração. Ah lá, que eu aprendi! Isso é um espetáculo. não, e sabes que esta coisa, imagina, se tu fizeres assim, tu não estás a ver, e espera aí, pá, o coração não dá, este dá. No outro dia, imagina, não estava a aparecer aqui, Não está a aparecer. estava a fazer assim e apareceu. E eu fiquei tipo, Pila, fogo, tá vendo? é interessante. Não, eu vou fazer. E assim, deixa eu ver se eu fizer atrás das costas para ver se ele vê. Eu vou fazer. Ver se tem uma câmera paralela aqui. Vou ver. Tá bom. Mano, olha, um beijo enorme no teu coração. Meu amigo, Vai lá ter com o teu obrigado. filho. Tamo As junto, coisas viu? que são prioritárias na nossa vida. Obrigado, abração. Tamo junto.